Somos todos teólogos. Uma introdução à teologia sistemática, do autor R.C. Sproul. Lerei agora o capítulo 34, intitulado O Batismo do Espírito Santo. Nos últimos 50 anos, foram escritos mais livros sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo do que em toda a história anterior do cristianismo. Este tremendo despejamento de literatura se deve em grande parte ao chamado movimento carismático, que começou no século XIX e, depois, penetrou nas principais denominações em meados do século XX. Pentecostalismo. As raízes do movimento carismático se acham no pentecostalismo e na doutrina e ensino concernente ao batismo do Espírito Santo. Na teologia pentecostal original, o batismo do Espírito Santo e o fenômeno de falar em língua estão ligados a uma singular doutrina de santificação, um tipo de perfeccionismo expresso como a segunda bênção, ou a segunda obra de graça. Estes pentecostais acreditavam que a primeira obra de graça era a conversão, e que havia igualmente uma segunda obra do Espírito, igualmente dramática, pela qual a pessoa teria santificação completa nesta vida. O pensamento era que alguém que experimentasse esta segunda bênção se tornava perfeita com respeito à obediência espiritual. E isso foi a razão por que o movimento chegou a ser chamado perfeccionismo. Com o passar dos anos, os pentecostais têm exposto diferentes graus e tipos de perfeccionismo. Com o passar do tempo, a doutrina pentecostal cruzou fronteiras denominacionais e causou impacto em quase todas as denominações. Tem havido uma tentativa para integrar a teologia do batismo do Espírito Santo ao cristianismo histórico, o que tem resultado em teologia neopentecostal. A principal diferença entre o pentecostalismo mais velho e o neopentecostalismo envolve o batismo do Espírito Santo. Os neopentecostais não consideram o batismo do Espírito Santo uma segunda obra de graça que cumpre propósitos santificadores. Em vez disso, é uma operação divina do Espírito que visa dotar e capacitar pessoas para o ministério. Neste sentido, ela se enquadra mais proximamente no conceito do Novo Testamento sobre a função do Espírito. No entanto, há uma discordância entre as várias partes da teologia neopentecostal. Muitos hoje acreditam que o sinal indispensável de que alguém recebeu o batismo do Espírito Santo é falar em línguas. Eles afirmam que aqueles que não falam em línguas não receberam o batismo. Outros creem que falar em línguas pode ou não acompanhar a experiência do batismo do Espírito. Mas todos os neopentecostais creem que há um intervalo de tempo entre a conversão a Cristo e a recepção do batismo do Espírito Santo. Em outras palavras, uma pessoa pode ser um cristão e, apesar disso, não ter o batismo do Espírito Santo. Eles creem
que todo cristão tem a possibilidade de ser batizado com o Espírito, mas nem todos o receberam. A justificação bíblica para esta ideia de um intervalo de tempo entre a conversão e o batismo do Espírito se acha no livro de Atos, principalmente no relato sobre o dia de Pentecostes. Em Atos 2, lemos: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como o de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: Que quer isto dizer? Lucas inclui em sua narrativa não somente uma descrição do que aconteceu, mas também uma explicação deste estranho fenômeno. A narração continua. Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas. Quando Pedro interpretou o significado destes eventos no dia de Pentecostes, indicou ao povo a profecia de Joel, no Antigo Testamento, na qual Joel falou sobre a vinda futura do reino de Deus, o tempo em que Deus derramaria seu Espírito Santo sobre toda a carne. Derramado sobre toda a carne. Observamos num capítulo anterior que o Antigo Testamento, a unção do Espírito foi restrita a certos indivíduos, como Moisés, e que, apesar disso, Deus distribuiu o Espírito a 70 anciãos na comunidade, os quais começaram a profetizar. Quando Josué ouviu os anciãos profetizando, disse a Moisés que os proibisse, mas este replicou: Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Moisés desejou que Deus desse seu espírito a todo o povo da comunidade e orou por isso. Quando chegamos a Joel, a oração de Moisés se torna uma profecia. Joel diz que virá o tempo em que Deus derramará seu espírito sobre todo o povo de Deus. Não haverá mais não tem o batismo do Espírito. Vemos no livro de Atos que Pedro entendeu os eventos do Pentecostes como o cumprimento da profecia de Joel, o que é totalmente contrário à ideia de que Deus dá seu Espírito a alguns crentes, mas não a todos,
como os pentecostais têm ensinado. As pessoas que estavam reunidas no dia de Pentecostes eram judeus crentes de muitas províncias. Haviam se reunido para celebrar a festa de Pentecostes, estabelecida no Antigo Testamento. E, quando o Espírito caiu sobre os judeus crentes, caiu sobre todos eles. Cada um daqueles judeus crentes recebeu o derramamento do Espírito Santo. O Pentecostes marcou uma nova época no plano divino de redenção. Vemos 3 episódios adicionais no livro de Atos que podemos considerar como mini-Pentecostes. Em Atos 8, lemos que o Espírito Santo foi dado aos crentes samaritanos. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. A passagem é usada para apoiar a ideia de um intervalo de tempo entre a conversão e o recebimento do Espírito. E certamente este foi o caso para os crentes samaritanos. Eles creram em Jesus, mas não tinham ainda recebido o Espírito Santo. Depois, em Atos 10, vemos o que aconteceu na família de Cornélio. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Pedro estava visitando Cornélio, que é identificado em Atos como um homem temente a Deus, um crente gentio que se convertera ao judaísmo, mas permanecera não circuncidado. Pedro estava na casa de Cornélio quando o Espírito Santo caiu sobre aqueles gentios que temiam a Deus. Depois, Pedro os orientou a serem batizados. Então, perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Estas pessoas tementes a Deus foram enxertadas na Igreja do Novo Testamento. Tornaram-se membros plenos da comunidade da Nova Aliança, porque Deus lhes deu o Espírito. Posteriormente, em Atos 19, vemos algo semelhante acontecendo com cristãos efésios. Eles também receberam o Espírito Santo. Portanto, há 4 relatos de derramamento do Espírito Santo no livro de Atos. Há 2 coisas importantes a observarmos nestes derramamentos. Primeira, porque os que estavam presentes nestes episódios receberam o Espírito Santo. Segunda, Lucas descreve 4 grupos distintos de pessoas: judeus, samaritanos, pessoas tementes a Deus e gentios. Do livro de Atos,
e das epístolas de Paulo, aprendemos que uma das maiores controvérsias nos primeiros anos da igreja cristã foi o lugar dos gentios no corpo de Cristo. Gentios eram separados da comunidade de Israel e alienados da aliança do Antigo Testamento. E, por causa disso, membresia parcial foi dada àqueles que eram tementes a Deus. Nenhuma membresia foi dada a samaritanos, e os gentios eram considerados como estando fora do arraial. Por isso, quando o evangelho foi pregado a estes grupos, surgiu a questão a respeito do que fazer com aqueles dentre eles que se tornavam crentes. Eles deveriam ter membresia plena no corpo de Cristo? Se examinarmos a estrutura literária e o progresso do livro de Atos, vemos que Lucas traça a expansão da igreja apostólica, começando com judeus e se expandindo a todas as nações, como Cristo delineou em suas palavras finais dirigidas aos discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Esse é o modo como o livro de Atos se desdobra. Quando cada segmento é alcançado, samaritanos, tementes a Deus e gentios, Deus confirma sua inclusão na igreja do Novo Testamento, com privilégios e membresia plenos, por dar-lhes seu Espírito. Meu problema com a teologia pentecostal é que ela tem uma opinião inferior sobre o Pentecostes. O significado que o Novo Testamento dá ao Pentecostes é que o derramamento do Espírito Santo é para toda a igreja e, portanto, para todo crente. Como Paulo escreveu: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravo, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. A doutrina bíblica, em meu julgamento, não tem espaço para o conceito de cristãos que têm o batismo do Espírito Santo e cristãos que não o têm. O batismo vem com a conversão. Não é a mesma coisa que a conversão, mas o princípio é que todos os cristãos recebem o batismo do Espírito Santo. Agradeço por ouvir essa leitura. Tchau, fique bem.